O objetivo principal desta análise ergonômica é investigar a atividade real de trabalho em uma indústria de processamento de madeira. Este estudo é baseado em uma entrevista detalhada realizada com um trabalhador ativamente envolvido no manuseio e processamento de toras de madeira. O propósito é identificar, documentar e compreender os desafios ergonômicos inerentes a este contexto de trabalho específico. Ao examinar a experiência direta do trabalhador, obtemos insights cruciais sobre as demandas físicas, ambientais e organizacionais da função. Essa abordagem permite um diagnóstico preciso de problemas que, de outra forma, poderiam ser negligenciados em uma avaliação puramente observacional ou teórica, fornecendo uma base sólida para recomendações práticas e eficazes. Esta análise foca especificamente nas tarefas realizadas diariamente, desde a recepção inicial da madeira bruta até suas etapas finais de processamento. O trabalhador descreveu uma sequência de atividades que envolvem esforço físico significativo e exposição a vários riscos ocupacionais. Compreender o trabalho real, em oposição à tarefa prescrita, é fundamental em ergonomia. Isso revela as adaptações, improvisações e dificuldades que os trabalhadores enfrentam para atingir as metas de produção. As informações coletadas através da entrevista servem como dados centrais para avaliar o sistema de trabalho existente e identificar discrepâncias entre as demandas da tarefa e as capacidades do operador humano. O objetivo final desta intervenção ergonômica é propor soluções concretas visando a melhoria do conforto, segurança e bem-estar geral dos trabalhadores. Essas melhorias não são apenas para o benefício da saúde do trabalhador, mas também estão diretamente ligadas à eficiência e produtividade de toda a operação. Um ambiente de trabalho ergonomicamente saudável reduz o risco de distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho, acidentes e absenteísmo. Portanto, as recomendações derivadas desta análise são projetadas para criar um sistema de produção mais sustentável e centrado no ser humano, beneficiando tanto o indivíduo quanto a organização como um todo. Esta sessão introdutória prepara o terreno para um exame detalhado dos problemas específicos relatados pelo trabalhador entrevistado. As sessões subsequentes aprofundarão as cargas físicas, as condições ambientais adversas, os riscos associados a máquinas desatualizadas e as ineficiências decorrentes da organização atual do trabalho. Ao desmembrar sistematicamente essas questões, podemos construir um plano de melhoria claro e acionável. A análise adere aos princípios da ergonomia, que buscam adaptar o trabalho à pessoa, garantindo que o projeto de tarefas, equipamentos e o ambiente considere as limitações e forças humanas. Um dos problemas ergonômicos mais significativos identificados durante a entrevista foi a severa sobrecarga física associada ao manuseio de materiais pesados. O trabalhador relatou que o processo de descarregar caminhões e alimentar as máquinas de processamento com toras é feito quase inteiramente de forma manual. Cada tora, pesando aproximadamente 25 quilos, precisa ser levantada e carregada por uma distância de cerca de 3 metros. Essa tarefa é repetida continuamente ao longo do dia de trabalho, levando a uma alta carga cumulativa no sistema músculo-esquelético, particularmente na coluna lombar e nos membros superiores. Esse levantamento repetitivo e pesado é um fator de risco clássico para o desenvolvimento de dores crônicas nas costas e outras lesões incapacitantes. As demandas físicas são ainda mais exacerbadas pelas posturas inadequadas exigidas durante o processo de manuseio. O trabalhador explicou que as toras são frequentemente empilhadas de forma desorganizada, forçando-o a se curvar, torcer e esticar para pegá-las. Essas posturas não neutras aumentam o estresse mecânico nas articulações e músculos, elevando o risco de lesões, muito além do que seria esperado apenas pelo levantamento. A combinação de cargas pesadas e má mecânica corporal
cria uma situação perigosa, que é insustentável a longo prazo. Isso destaca uma falha crítica no projeto da tarefa de trabalho, que não considera os princípios biomecânicos básicos do manuseio manual seguro. A maquinaria em uso também apresenta desafios ergonômicos consideráveis. A máquina de processamento principal é um modelo mais antigo que carece de recursos de segurança modernos e considerações de design ergonômico. Por exemplo, a altura de alimentação da máquina não é ajustável, forçando o trabalhador a levantar as toras pesadas a uma altura desconfortável e ineficiente. Essa postura estática e inadequada, mantida enquanto se manuseia um objeto pesado, contribui para a fadiga e tensão muscular. Além disso, a falta de automação no processo de alimentação significa que toda a carga física da operação recai unicamente sobre o trabalhador, sem qualquer assistência mecânica para aliviar a carga. Essas demandas físicas são particularmente desafiadoras para trabalhadores menos experientes ou aqueles que não estão em ótimas condições físicas. O entrevistado observou que novos funcionários frequentemente lutam para acompanhar o ritmo e as exigências físicas do trabalho, levando a uma maior taxa de erros e um risco aumentado de lesões agudas. A barreira física de entrada é alta, e sem treinamento adequado ou auxílios mecânicos, o risco de desenvolver problemas de saúde a longo prazo é substancial para toda a força de trabalho. O sistema atual depende fortemente da resiliência física dos trabalhadores, uma estratégia que é tanto insegura quanto não confiável. Além do esforço físico, o próprio ambiente de trabalho apresenta desafios ergonômicos significativos. O trabalhador descreveu condições de calor excessivo, particularmente durante os meses mais quentes, pois a área de trabalho é apenas parcialmente coberta e carece de ventilação adequada. Essa exposição a altas temperaturas, combinada com atividade física extenuante, coloca os trabalhadores em alto risco de estresse térmico, desidratação e exaustão. A falta de sombreamento adequado e circulação de ar cria um microclima que é prejudicial tanto para a saúde quanto para a produtividade. O trabalho contínuo sob tais condições pode prejudicar a função cognitiva, diminuir o tempo de reação e aumentar a probabilidade de acidentes. A organização do processo de trabalho foi identificada como outra grande fonte de ineficiência e risco. A matéria-prima, as toras de madeira, muitas vezes chega com inconsistências, como tamanhos variados e a presença de nós ou imperfeições. No entanto, não há um processo formal de inspeção antes que as toras sejam manuseadas. Isso significa que o trabalhador deve classificar e avaliar a madeira manualmente, enquanto trabalha, uma tarefa adicional que interrompe o fluxo de trabalho e aumenta o tempo de manuseio. Essa falta de controle de qualidade, a montante, força o trabalhador a tomar decisões e adaptações no local, adicionando carga cognitiva a um trabalho já fisicamente exigente e criando gargalos na produção. Além disso, a entrevista revelou períodos de ociosidade forçada causados por uma má gestão do fluxo de trabalho. O trabalhador relatou tempos de espera quando o suprimento de toras é interrompido, ou quando a etapa de processamento subsequente não está pronta para receber o material acabado. Esse ritmo de para e anda é ineficiente e pode ser psicologicamente frustrante para os funcionários. Esses períodos de inatividade são frequentemente seguidos por um ritmo de trabalho acelerado para compensar o tempo perdido, aumentando ainda mais o risco de erros e lesões. Um fluxo de trabalho suave e contínuo é essencial para manter um ritmo de produção seguro e eficiente, um princípio que atualmente não está sendo cumprido. O efeito cumulativo desses fatores ambientais e organizacionais é um sistema de trabalho que é tanto perigoso quanto improdutivo. As demandas físicas são amplificadas pelo ambiente hostil, enquanto as ineficiências processuais criam estresse desnecessário e desperdiçam tempo valioso. A falta de um fluxo de trabalho estruturado, desde a inspeção da matéria-prima até a sincronização do processo,
impõe uma carga indevida ao trabalhador individual para gerenciar a variabilidade e superar as deficiências sistêmicas. Abordar essas questões é crucial para criar um ambiente de trabalho que seja não apenas mais seguro, mas também mais simplificado e eficaz no cumprimento de suas metas de produção. Para lidar com a severa sobrecarga física, a solução mais eficaz é a introdução de mecanização e equipamentos modernos. Investir em esteiras, mesas de rolos ou pequenos guinchos para transportar toras da área de descarga até a máquina de processamento reduziria drasticamente a necessidade de levantamento manual. Além disso, a atualização da máquina de processamento principal para um modelo moderno com altura de alimentação ajustável permitiria que os trabalhadores mantivessem posturas neutras. Esses auxílios mecânicos não só eliminariam a causa principal de tensão músculo-esquelética, mas também melhorariam a velocidade geral e a eficiência do processo de manuseio de materiais, representando um sólido investimento a longo prazo. Melhorias na estrutura física e no ambiente são igualmente críticas. Para combater o calor excessivo, a empresa deve instalar um telhado adequado ou estrutura de sombreamento sobre toda a área de trabalho. Aumentar isso com ventiladores industriais ou um sistema de ventilação melhoraria significativamente a circulação do ar e diminuiria a temperatura ambiente. Além disso, garantir um suprimento constante e de fácil acesso de água potável fresca é uma medida simples, mas vital, para prevenir a desidratação e o estresse térmico. Esses ajustes ambientais criariam um espaço de trabalho mais confortável e seguro, contribuindo diretamente para o desempenho sustentado e o bem-estar do trabalhador ao longo do dia. A implementação de medidas robustas de segurança e controle de qualidade é essencial. Todas as máquinas devem ser equipadas com proteções adequadas para evitar o contato acidental com partes móveis. Um procedimento formal para inspecionar as matérias-primas na chegada deve ser estabelecido. Isso permitiria a classificação das toras por tamanho e qualidade, antes que elas entrem no fluxo de trabalho principal, garantindo um processo mais consistente e previsível. Essa inspeção a montante reduziria interrupções inesperadas e permitiria que o operador se concentrasse na tarefa de processamento sem a carga adicional de classificação e resolução de problemas no momento. Por fim, um programa de treinamento abrangente e procedimentos de trabalho padronizados são necessários para consolidar essas melhorias. Os trabalhadores devem ser treinados no uso adequado de novos equipamentos e em técnicas seguras de manuseio manual para quaisquer tarefas que permaneçam manuais. A padronização do fluxo de trabalho, desde o descarregamento até o processamento final, ajudará a otimizar o uso do tempo e eliminar períodos de ociosidade. Isso inclui a coordenação de tarefas entre diferentes estágios de produção para garantir um fluxo suave de materiais. Ao combinar a modernização de equipamentos, melhorias ambientais e processos de trabalho estruturados, a empresa pode criar um sistema de trabalho fundamentalmente mais seguro, mais confortável e altamente produtivo.